Olá, galera, boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa Cultura Livre. Aqui o programa Cultura Livre ele está aqui de portas abertas para vocês aí de casa, para conhecer um pouco mais sobre os nossos artistas, sobre o segmento cultural, o que está acontecendo na nossa capital de arte, de teatro, de música. E aqui a gente conversa um pouco com os artistas, conhece sobre a trajetória deles e hoje a gente está aqui com uma figura para lá de especial aqui do nosso estado, que é o Maurício Ricardo. Olá, Maurício, tudo bem? Tudo jóia! Um prazer estar com você aqui, a gente fica muito feliz de você aceitar o convite. Já faz tempo que eu estou namorando essa entrevista, né? Eu fico, vamos, Maurício! E a agenda é corrida e aquela coisa que não para, né? Mas é muito gratificante a gente poder estar aqui conversando, falando sobre você, contando sobre a sua trajetória. Gratidão, eu agradeço bastante. Eu tenho acompanhado o programa, um programa que é uma vitrine para nós artistas. Sim. Precisamos divulgar os nossos trabalhos, né? Até então a gente não tinha... Quando eu comecei a fazer teatro, na década de 90, por aí, a gente não tinha como escoar os nossos produtos, né? Sim. A gente ficava muito na escola técnica, para onde eu fui, né? Na verdade, eu cresci aqui nesse bairro, eu cresci aqui no Quilombo, né? Estamos aqui, para quem está assistindo, né? A TV fica aqui no bairro Quilombo, então eu cresci aqui na Estevão de Mendonça, né? Eu vim para cá com 11 anos, estudei aqui na escola Alcebia de Escalhau, que fica aqui nessa avenida, na Filinto Miller. Depois eu fui para a escola técnica fazer teatro. E aí a gente só apresentava lá, a gente não tinha televisão para divulgar, não tinha rádio para divulgar. Não tinha YouTube, não tinha Instagram. E hoje, graças aos deuses do teatro e graças a pessoas como vocês, a gente tem um canal maravilhoso, né? Nossa, e essa quando a gente decide trazer o programa Cultura Livre, é exatamente isso, dar voz aos nossos artistas, sabe? Apoiar o trabalho, e a gente sabe como o nosso trabalho é potente, né? Como os artistas cuiabanos, os artistas que estão aqui em Cuiabá, fazem com muito esforço, com muita garra também. A gente sabe o quanto é difícil fazer arte no nosso estado e o quanto a gente precisa desse lugar de apoio, desse lugar de fala, né? E a gente do Cultura Livre pensando exatamente nisso, sabe? Da fala, em mostrar ser essa vitrine mesmo. Eu fico feliz de você estar acompanhando o programa e tem muita gente bacana que já passou por aqui, muita gente que a gente ainda quer chamar, que fica aquela, né, e a gente agradece muito. Mas Maurício, conta pra gente um pouquinho sobre você mesmo, como que você começou? Você falou, olha, eu estudava na Alcebiades, né, aí fui pra... Você começa a fazer teatro na antiga escola técnica? Aqui na Alcebiades foi a minha primeira peça. Olha! Eu lembro, foi Caixinhos de Ouro, Caixinhos Dourados, não é? Mas eu sou do interior, eu gosto muito de falar disso. Eu sou de Santo Afonso, na época Afonso era distrito de Arenápolis, então meu registro está lá como Arenápolis, mas eu nasci em Santo Afonso, hoje é um município. Meu pai garimpeiro, minha mãe, dona de casa, lavava roupa. Eu cresci no meio do garimpo, no meio do ouro, do diamante, em meio à natureza e ao mesmo tempo aquelas degradações, né, que o garimpo ele provoca, né, no solo. Mas eu lembro muito do meu pai cantando, porque a gente ouvia muita rádio. A gente ouvia a Rádio Nacional da Amazônia. Era a rádio que chegava para nós, porque a gente não tinha televisão. Eu nasci em 75. Então a gente ouvia muito rádio. Eu ouvia o programa da tia Leninha, que era um programa que era das 11 ao meio-dia, com historinhas. A tia Leninha dava dicas de boas maneiras, de etiqueta. Ela contava história, depois do disco contava uma história. E assim, virou uma febre esse programa que teve até evasão escolar. Nossa. Depois eles resolveram reprisar o programa, né? Passava de manhã e aí eles reprisavam à tarde. Porque os alunos estavam saindo da sala de aula para assistir o programa. Para ouvir o programa, imagina. Mas eu estou falando de uma criança que tem 7, 8 anos.
Mas a criança fica muito presa com a contação de história, né? Eu lembro na minha época também, nos anos 80, né? Não vamos falar a data, mas a gente tinha aqueles discos de vinil. Sim. E aí colocava a história e a gente se reunia para ficar escutando as historinhas, né? No disco de vinil, que chegava as histórias, era por lá que a gente escutava também. Ou a rádio, né? Eu tava falando, a gente fazia as playlists gravando as fitas, né? Dando rec. Hoje o pessoal faz a playlist nos canais digitais e a gente ficava lá esperando tocar a música da rádio para apertar o rec, né? Para poder gravar a música, para poder escutar depois. Era tão difícil, mas a gente fazia, né? A gente fazia. Então eu ia aí, mas aí não deu certo também, ficou só no horário. E aí o que aconteceu? Os professores levavam o rádio para a sala de aula. Olha. Então, na grade, dentro do horário... Da grade escolar. Da grade escolar, entrava o programa da tia Leninha. Então, eu acho que essa coisa, a contação de história, esse meu lado artístico, eu devo muito à tia Leninha, devo muito à Rádio Nacional da Amazônia. E a escola que também traz para a sala de aula, né, ver, porque assim, é uma sensibilidade do educador, né, sentir, nossa, a criança podia fazer outras formas até de represália, mas não, vamos levar para dentro da sala de aula, né? E a gente vê... Era uma aula mesmo, ela falava, eu lembro até hoje, a voz dela tá aqui, ó. Ela já faleceu com câncer, mas a voz dela ecoa. Eu lembro muito da voz da tia Leninha, lembro do rádio, lembro da gente sentar para ouvir as notas. Poliana, você já leu Poliana? Não. Poliana, depois Poliana Moça, o livro da Eleanor Porter. Fez o maior sucesso, novela de 6 meses no rádio, a gente sentava para ouvir. Então eu devo muito a isso, a ela, essa era do rádio, né? Sim. Que hoje em dia a gente passou para o celular, né? Tá assim, o Spotify, alguns canais, Deezer, e a gente tem agora os podcasts, né, que tá voltando, que tá voltando isso, né, porque acaba vindo um podcast de história, um podcast de aulas em inglês e tudo pelo som, pela música, né? Eu não quero fazer um projeto de áudio. Né? Interessante, viu? Cantar e contar histórias para crianças, né? Sim, e a gente vê isso, tem nesses canais que eu te falei, eles têm os podcasts, né, agora, e aí tem uns programas que você grava seu podcast e faz, e não parece ser muito difícil, não, a gente já passou por coisas bem mais difíceis, eu quero fazer, né? E aí eu tive essa minha fase lá, né, junto com o meu pai. E eu ouvia a história também dos garimpeiros, Elô. Nossa. Eu lembro que às vezes eu ia passar um tempo com meu pai, a gente dormia em redes, e aí como eu estava com meu pai era muito querido pelos garimpeiros, e eu fazia parte da mala, né? Então eu era abraçado por eles. Muito respeito, muito cuidado, e eles contavam histórias. Nossa, essa história que a gente não vê nos livros, né? É aquela história, é a oralidade da história, né? Que vai passando de geração em geração, que a gente nem sabe de onde que veio, como começou, né? Sim. Essa coisa da história é muito interessante, né? Eu não lembro de muita coisa, mas eu lembro desse momento com os garimpeiros. Eu lembro da minha professora saindo da sala de aula e indo para um gramado que tinha ali na escola, no Afonso, contando histórias com a gente, pra gente. Eu lembro, sabe, até do lanche desse momento. Nossa, marcou uma coisa que... Você lembra o cheiro, né? Como que pode? Coisas que marcam. Eu também lembro disso, de coisas de quando eu tinha 5 anos. Meu pai também é do garimpo, só que a gente era de Alto Paraguai. Uai, eu cresci naquela região. Então, eu sou de Alto Paraguai. E aí eu também fui criada no meio do garimpo. Com meu pai também. Ia com ele, adorava ir pro garimpo com ele também. Sim, teve uma época que meu pai foi trabalhar em Nortelândia, no garimpo próximo ali àquela ponte Santana, Nossa Senhora de Santana. E aí eu lembro que eu fui fazer cocô. Eu fui fazer cocô no mato, porque não tinha banheiro, né? E aí eu agachei, fiquei lá, assim, olhando pro chão. De repente, algo brilhou na minha frente, Elô. Era um diamante, mas uma coisa assim maior que um caroço de milho. Eu levei para o meu pai vendeu. Lembro que a gente saiu de lá com maços assim, de dinheiro. O que ele fez com o dinheiro?
Nem Era muito ouro, a gente tem uma terra muito rica, né? O nosso estado. Gastava-se tudo, né? Você pegava e gastava e você achava que ia conseguir mais, né? Porque era muito fácil, era né? muito fácil. E não, meu pai morreu pobre, morreu aqui, no Quilombo. Pobre, pobre, pobre. Muito dinheiro, não vai, não tem aquela coisa do empreendedorismo que a gente vê hoje também, né? Da pessoa ser empreendedora, de pensar no amanhã. Acho que gastava tudo, pensava só no agora, né? Sim, e tinha muito cabarés, né? Sim. E eu ia muito aos cabarés. Eu adorava, porque o que eu ia fazer em Afonso? Afonso era pequenininha. Eu ouvia a rádio, ia para o colégio, e aí os meninos falavam, vamos lá conhecer as meninas novas que chegaram? E aí a gente ficava lá, conversando com elas, ouvindo as histórias delas, umas muito bonitas, outras que a vida já assim judiou bastante delas, né? Muitas mulheres com cicatrizes, né? Com olho roxo, e a gente não conhecia muitas histórias profundamente, mas a gente sabia o que tinha acontecido ali, né? Então esse foi o meu mundo, antes de voltar, antes de vir para Cuiabá, né? E aí eu terminei todo o meu... estudei aqui na Alcebiades até a 8ª série, acho que não tinha 9º ano na época. E aí eu fui para a escola técnica. E lá quem que eu encontro? Gilberto Nasser no teatro, Gilberto Mendes na música, depois veio a Sônia Mazeto para trabalhar canto com a gente. Querida, e nós éramos também. obrigados a escolher uma arte, né? Tinha música, tinha dança, tinha teatro, tinha artes plásticas. Eu fui para o teatro. Teatro também é uma coisa que você trabalha tudo, o canto, a música, né? O teatro dá ele abraça, né? Ele abraça todas essas... Tanto que hoje você traz isso, né, nos seus trabalhos, né? Um pouco do canto, alguns instrumentos. E você vê como que é importante, né? Uma escola oferecer isso para o aluno, para a criança. Sim. Né? E antes a escola que era referência para isso era a escola técnica mesmo, né? Que o Liceu Cuiabano também, né? As escolas públicas, né? Aí depois as escolas particulares começam a puxar. A gente tinha o antigo Colégio Expressão também, que era uma referência. Verdade. Que trazia muito a arte também, mas eu acho que é o primeiro contato, né? Porque a gente, na verdade, o primeiro contato com a arte é lá na infância, que a professora abre o livro e começa a contar uma história, e você entra naquela história e você começa a se imaginar um personagem. Eu lembro que eu me imaginava um personagem e queria ser aquele personagem. E desde aí que nasce essa paixão pela arte mesmo. A professora parece que ela abriu um mundo mágico para você, te transportava para outros lugares, né? E esse eu acho que é o nosso primeiro contato. Então, como é fundamental a figura do educador, que hoje a gente não vê essa valorização, né, que precisa ainda ter, sabe, esse respeito. Eu lembro que o professor, para mim, em casa, pra gente, era a figura de um mestre, de um sábio, sabe? Aquela pessoa que detinha o saber mesmo, que transbordava esse saber para a sala de aula. E como é importante isso, e é importante da arte educador, que também é algo que você faz, né, Maurício? Você é arte educador também, né? A vida toda. Quando eu saí da escola técnica, eu tinha um projeto da escola técnica, a gente viajou muitas cidades do interior, levando teatro, dança e música. Desde 2000, por aí, eu comecei a trabalhar. Ir para a escola, ensinar teatro, depois formação de professores, contação de história, vida toda trabalhando com isso. E aí, quando a gente leva para a sala de aula uma dança, uma música, um teatro, muitos professores fecham a cara, muitos alunos falam, lá vem ele com o negócio. Muitos pais também não entendem. Muitos governos, prefeitos, também acabam não entendendo, achando que isso é coisa que não é tão relevante. E quanto é importante isso, porque pode virar uma profissão, a pessoa pode ganhar dinheiro com isso, né? Um dinheiro honesto, digno. Eu estava lendo eu não vou saber falar o nome dele porque é muito difícil, mas se você colocar aí no Google, Estado de Flau,
Já ouviu esse termo? Não, nunca ouvi. É quando você faz algo e esse algo te dá prazer e você não vê o tempo passar. Por exemplo, vou trabalhar com alguma coisa manual ali. E ali eu fico. Começo às 8 da manhã, deu meio-dia sem fome, sem vontade de tomar água. Eu estou ali num estado de flow. Por quê? Porque a pessoa está fazendo o que ela gosta. E muito seguindo a orientação do pai, da mãe. Não, tem que fazer direito. Sim. Não, tem que, sabe, tem que ganhar dinheiro. Medicina. Tem que fazer medicina. E às vezes a criança vai sendo imbuída disso e acaba não fazendo o que ela veio para fazer na vida. Sim. Todo mundo tem um gênio artístico. Né? Se eu faço teatro é porque eu tenho o meu gênio do teatro. Se você dança é porque você tem o seu gênio da dança. Se você é médico, você tem o seu gênio da medicina. Sim. E a gente não pode renegar isso, porque a gente vai ser infeliz. Né? E é aquela coisa, né? Quando a gente nasce, eu acho que a gente já vem com um sonho mais amado, algo que você quer projetar para sua vida, assim, né? Para quem é espiritualista, para quem acredita, né? Você já vem com esse desejo de cumprir cumprir esse desejo seu em terra, né? Ou então de fazer, eu acho que a gente está todo mundo aqui nesse lugar de evoluir, de transcender, de passar por etapas, né? Que consiga evoluir a gente, e quem convive com a gente e caminharmos, né? Para seguir essa jornada aí que a gente tem ainda pela frente. E tudo é um ensinamento, né? E o teatro, ele é mágico para ensinar, né? Que lugar de aprendizado. E eu acho assim que mesmo que não vire uma profissão, o quanto o teatro modifica o olhar da pessoa, a sensibilidade, a forma de ver a vida, de ver as pessoas, de respeitar o próximo, porque é um lugar que não tem ninguém melhor que ninguém, não tem pobre, não tem rico, tem artistas fazendo arte, é um lugar que a gente é o que a gente é sem o que está lá fora, a gente é o que a gente está dentro daquele círculo, né, daquela sala, daquele palco. E quanto que isso é incrível, essa troca mesmo de... Tá muito hoje algumas escolas já têm levado para a sala de aula essa coisa de gerenciar as emoções, né? O autoconhecimento. O teatro é fantástico para isso, né? Às vezes a criança ela fica triste e aí vem o professor e fala, não pode ficar triste, tem que ficar sempre sorrindo. A tristeza faz parte do ser humano. Eu preciso curtir essa tristeza. Por que eu estou triste? Eu estou sinalizando alguma coisa. Professora, eu estou triste porque alguma coisa está acontecendo comigo. Eu não posso passar despercebido. Né? Aí a raiva. Não pode ficar com raiva, tem que ficar sempre calminho. Também uma outra emoção que ela precisa ser gerenciada, assim como a tristeza, mas que ela faz parte, não é? Eu não vou me indignar, não vou ficar com raiva de uma coisa errada. Vou e devo ficar, não é? Tem gente que... Aí algumas pessoas não conseguem gerenciar essa emoção, acaba agredindo o outro, né? Acaba tendo uma fala mais dura. Talvez até por esse próprio corte da infância, talvez se torne um adulto que não saiba lidar com as suas emoções. Na frente, claro. Exato, e no teatro está exatamente esse lugar, né? Saber lidar com as emoções. Antigamente, quando se fazia teatro, ainda da escola técnica, você tinha aquele método Stanislavski, né? Vou lá no passado para resgatar. Eu preciso fazer uma cena triste. Quem que morreu que eu posso trazer para eu ficar triste? A gente não usa mais isso hoje, né? A gente já tem outras técnicas, você não precisa sofrer. Você vai ativando a alegria, a tristeza, a raiva, o medo, sem sofrer. Mas isso tá aqui no nosso corpo, né? E gerenciar as emoções. São registros que estão ali, a gente fala que está no iCloud agora, né? Tipo, a gente aprende a lidar, agora eu vou ficar triste. Tá ali, você só resgata o sentimento de tristeza. Sentimento de tristeza. Né? A criança ela não sabe ainda. Ela está agoniada, angustiada, mas ela não sabe falar. Né? E sentimentos também como resiliência, como... São nomes novos também, dá mais pra gente, da nossa época. Resiliente. O que é ser resiliente, né? Hoje a criança já sabe tanta coisa. Já sabe, né? Semana passada eu estava falando sobre assertividade com meus alunos. Eu dou aula no colégio, do primeirinho ao terceirão. E aí eu trabalho com artes. E aí, como a escola precisa cumprir com o ensino religioso, Maurício, você quer pegar ensino religioso? Eu falei, quero, mas eu vou trabalhar
com a arte junto. Vou trabalhar as emoções. Aí eu falo sobre assertividade. Eu estava trabalhando com o primeiro aninho, falando para elas que elas não podem ter medo de pedir ajuda. Para amarrar um tênis, pedir ajuda porque está perdida, pedir ajuda porque não entendeu a matéria, falar com assertividade. Mas o que é isso, professor? Ser assertivo, você ser claro, você ser firme, ser objetivo e pedir ajuda sem medo, né? Isso não ajuda a criança? Nossa! Eu morria de medo de abrir a boca em sala de aula. E ser cortado, a gente era muito castrado, né? Era aquela coisa assim, meu Deus, sejamos, não podia falar que amava o coleguinha ou algo parecido, que a gente tinha essa... E o teatro ele é muito importante para isso, né? Para resgatar isso. Que coisa legal você trazer isso para o ensino religioso, né? Que a gente também tinha ele antigamente como algo que cortava. Agora não, a gente vai aprendendo novas formas. Eu não falo sobre religiões, eu falo sobre as emoções. Então tem muito teatro, tem muita interação, eu preparo cenas com eles. Olha, hoje nós vamos trabalhar a tristeza. Traz cenas de tristeza, agora pelo Zoom, né? E eles agora estão filmando, e aí cenas de tristeza, como é que é um corpo triste, como é que é um semblante triste, né? Não é só o semblante, o corpo também está triste, eles já trazem isso. Nossa. E aí na próxima semana já é raiva, né? Situações de raiva, o que fazer para controlar essa raiva, aí eu trabalho respiração, né? Vamos lá, respirando, contando até 10. Faço meditação com terceirão, menina. Nossa. Começa a aula, medito, vamos respirar? E respiro, e inspiro com eles. Que delícia. Fico 3 minutinhos, 4 minutinhos antes de começar o conteúdo. Que bom. Gente, fica com a gente aqui no Cultura Livre, que no próximo bloco a gente conversa um pouco mais com o querido aqui Maurício Ricardo, e a gente vai ficar sabendo um pouquinho dos trabalhos dele, o que ele fez aí, porque a gente já ficou sabendo muito da personalidade, quem é o Maurício, né? Essa figura queridíssima pra gente do teatro. Então não perca o próximo bloco do nosso Cultura Livre. Deu uma engasgada.